Hora da Prosa. Olá, seja bem-vindo aqui à Hora da Prosa, do Jornal Campo Aberto. Esse espaço a gente proseia bastante sobre tudo que permeia o agronegócio e hoje a nossa conversa não será diferente, porque a gente vai falar com a Gabriela Meirelles, ela vai falar sobre os novos projetos, né, e parcerias que o SINDAG vem alinhando aí com as universidades, e também vamos falar de drones. Mas por que o que tem a ver esses projetos com as universidades e os drones? Você vai saber daqui a pouquinho. Gabriela, seja muito bem-vinda aqui ao Hora da Prosa. É um prazer imenso falar com você. Você fala de onde? Obrigada, Cláudio. Prazer é meu. Então, eu sou a Gabriela Meirelles, sou coordenadora de projetos do SINDAG e hoje eu falo de Minas Gerais, né? É um polo do SINDAG aqui em Minas. Terra do pão de queijo. Isso. E dos drones também, né? E dos drones, verdade. Uma Gente, pesquisa então quer dizer recente que... do SINDAG mostrou isso, que aqui nós temos o maior número de drones, de empresas de drones agrícolas. Então o pão de queijo vai chegar mais rápido, ele vai vir via drone. Mas a gente brinca muito, Gabriela, porque a gente sabe do trabalho, da importância desse trabalho com as universidades, esses projetos, essas parcerias, né? E eu digo que, por exemplo, que eu gosto muito de conversar com alguns profissionais, né, que a gente tem mais contato, a doutora Maísa, por exemplo, lá da Universidade de Brasília, as informações, a qualidade das informações que ela nos traz aqui, a clareza e a importância da pesquisa no setor, né? Mas eu queria que você pincelasse aí rapidamente para a gente, né, esses trabalhos, essas parcerias, mas o foco hoje é drone. E qual é o que liga as universidades aos drones? Porque, gente, a evolução dos drones hoje, a Gabriela vai poder explicar isso com mais detalhes, né? É impressionante, né? Aquela memória que a gente tem, aquela referência que a gente tem do drone logo na sua introdução, que era para fazer imagens, era uso em fotografia, em produções audiovisuais, né? Gente, esquece aquilo lá virou brincadeira de criança perto do que se pode fazer hoje. Exatamente. Bom, então, falando um pouquinho sobre as parcerias com as universidades, o SINDAG e o Bravag têm uma grande preocupação, tanto em formar novos profissionais, quanto também em produzir pesquisa para o nosso meio. Então, a gente formalizou algumas parcerias, hoje a gente tem mais de 20 universidades parceiras, a gente busca que esteja nos 27 estados do Brasil, para que a gente, de fato, possa produzir pesquisas até regionais, né, porque tem as diferenças regionais da pulverização aérea, e aí a gente forma núcleos de estudos com esses estudantes para a gente poder produzir essas pesquisas e também demonstrar maior interesse assim, dos estudantes nessa área. A UNB é um grande exemplo, né? Porque lá eles têm o NEAAGRE e hoje a gente está buscando replicar o NEAAGRE em algumas universidades parceiras. Inclusive, hoje, à tarde, a gente vai ter o lançamento de um grupo de estudos aqui na minha cidade, né? Para a gente poder acompanhar de perto, bem focado aí na pulverização aérea, tanto com tripulada quanto com drones. E a ligação que a gente tem hoje, além das pesquisas, é que a gente tem feito eventos por todo o Brasil, dentro dessas universidades. São eventos chamados Drone Techs, em que a gente busca elevar o nível da conversa. Como que a gente faz isso? A gente chama os produtores rurais, que são os maiores interessados, também os droneiros, né, os nossos associados, e também quem não é associado para a conversa, palestrantes de nível técnico, estudantes e os órgãos de regulamentação. Então, a gente coloca todo mundo nessa roda de conversa para que a gente torne o setor mais sustentável, porque a gente percebeu que uma atuação só nacional, em amplo, assim, não estava sendo suficiente para essa parte de drones. Então, agora a gente está fazendo esses eventos localizados para chamar toda aquela região para a conversa. E como está sendo a reação dos produtores diante de tanta tecnologia? E assim, essa proximidade entre o operador digamos, o consumidor desse serviço prestado pelos droneiros, aí, pelos operadores de drones? Excelente pergunta. É até interessante porque nas últimas Drone Techs a gente teve a presença forte assim dos produtores, que são um público difícil de chamar para conversa, né? A gente tem os desafios, mas a gente conseguiu, através de agrônomos ali localizados, que a gente fez parceria, chamar esse pessoal. E o que a gente tem visto, de fato, é a busca por operadores legalizados, justamente porque é uma relação direta. Quem está legalizado presta um serviço melhor. Porque você vê, primeiro, a preocupação do cara, né, em prestar um serviço
de ponta, alinhado com as normas governamentais e também, assim, tecnologia de aplicação, né? O cara está preocupado, de fato, com isso. Na última Drone Tech que a gente fez em Montes Claros, inclusive, que foi agora dia 14 de maio, a gente teve um produtor que ele perguntou na mesa redonda para um dos nossos associados por que a aplicação dele tinha dado errado, né? Ele colocou ali as condições e, de fato, quando o nosso associado respondeu, deu para ver claramente que foi um serviço prestado na ilegalidade, com alguém que estava preocupado só no próximo serviço e ali prejudicou a lavoura dele. E aí, uma ação que o SINDAG tem feito através disso, né, dessa chamada para conversa dos produtores, é fazer parcerias com as associações de produtores, como a Aba Norte e a AproSoja, porque aí a gente consegue fazer um canal direto de indicação dos nossos associados, né? E também para que eles tenham acesso ao serviço legalizado, porque hoje há uma dificuldade, Cláudia, há uma dificuldade em saber quem é que está legalizado, sabe? O produtor ele não tem tanto acesso a isso, porque para você saber quem está legalizado, você tem que entrar de órgão por órgão, né? O Brasil tem essa morosidade legal. Então, quando a gente oferece o nosso associado, ele tem certeza de que aquele é um associado que é um droneiro que está preocupado com a tecnologia de aplicação e com a produtividade da lavoura dele. Agora, deveria haver uma forma mais simples, por exemplo, da pessoa checar, né? Por exemplo, hoje, se eu quero saber se um avião, né? Vou consultar um prefixo de um avião, eu vou lá, vou dar uma dica para vocês, né? Gente. Vai no RAB, lá no portal da ANAC, consulta RAB, R-A-B, é o que é Registro Aeronáutico Brasileiro. Então você coloca lá as letrinhas lá sem direto, não precisa colocar aquele tracinho, e aí vai te dar até se a aeronave está com certificados em dia, vai te falar quem é o proprietário, quem é o operador, né? Proprietário e operador são coisas distintas. Então deveria ter um portal ligado aí ao setor, onde a pessoa checaria através do CPF ou do CNPJ se aquela empresa está realmente legalizada. Porque eu estava conversando com a Gabriela aqui, antes da gente entrar aqui nessa conversa, que as pessoas têm que entender a diferença entre custo, preço e valor, né? O que é um custo? O custo alto é aquilo que você faz e não tem efeito. Aquilo que custou muito, né? O que é preço? Preço é um valor sem nenhuma referência à qualidade da prestação de serviço, porque isso, na verdade, é valor. Então, aquela empresa que ela está regular, ela está capacitada, ela está habilitada, faz todos os treinamentos possíveis para atuar com eficiência dentro do setor, essa empresa ela entrega o quê? Eficiência e por um valor. E quando quem contrata os serviços dessa empresa, ela vai ter o quê? O melhor custo-benefício, o melhor, não o menor custo-benefício. O melhor custo-benefício que eu falo é aquilo que vai entregar com um preço justo de mercado, mas também vai ser eficiente. Não vai ser o caso de ele aplicar, investir e depois não ter resultado na sua aplicação. Então a gente tem que ficar muito atento a isso, né, Gabriela? Sim, nesse caso, acho que o Brasil ele tem muito a aprender com os líderes aí dos drones, né? Como a China, que tem até políticas de subsídio para a compra de drones, o Japão, os Estados Unidos e até a própria Europa, né? Que tem uma desburocratização, mas uma força governamental de produzir isso melhor, de uma forma mais eficiente e, de fato, né? Que favoreça quem está lá na ponta, porque, como eu falei, né, hoje o produtor ele tem muita dificuldade em saber quem é que está legalizado. O SINDAG tem feito algumas ações para melhorar isso, que são também as parcerias com os órgãos, como, por exemplo, a gente está formalizando uma parceria com o CREA aqui de Minas Gerais, para que, através do CREA, a gente consiga saber quem é que está ilegal, né, chamar esse pessoal para se legalizar, em caso não queira, claro, aí uma atuação do CREA, porque aí já não passa nem a ser um erro por não saber, né? Um erro por não conhecer. Passa a ser um erro proposital, né? Sim. Porque isso há uma dificuldade também, tá, Cláudia? É importante pontuar. A lista de regulamentação é enorme. Eu não saberia nem te citar quantos, porque só no checklist de drone, legal, que tá lá na nossa página do SINDAG, a gente tem 2 páginas dedicadas a isso. Para que a pessoa cheque lá certinho quais são os órgãos que ela tem que regulamentar. Então, às vezes, ela nem sabe que ela tem que se inscrever no órgão da cidade dela ou do estado dela, porque não há uma preocupação da revenda com isso, né? A revenda, com certeza, é o calcanhar de Aquiles, porque ela vende o drone sem nenhuma responsabilidade fiscal ou ambiental
e não orienta aquele comprador onde ele tem que fazer, né, as adequações ali para operar legalmente. Entendi. Então, o SINDAG tem atuado nisso, né, através da conscientização. Como eu disse, a gente tem o checklist Drone Legal, está disponível gratuitamente lá no nosso site, que você pode fazer ali os checks de onde você já está inscrito. E se você tiver qualquer dúvida, entre em contato com o SINDAG, né? O meu número vai ficar aqui à disposição para vocês. A gente tem até uma assessoria, que é a Mosma, personalizada para isso também, para a regulamentação dos droneiros. E é nesse sentido, assim. Assim, porque a gente tem que pensar que é um mercado que vem crescendo assim vem crescendo muito diante da praticidade, porque, gente, essa é uma opinião minha, Cláudio Corrêa, de que o drone não vai competir, não compete, não é um concorrente da aviação agrícola. São operações distintas, com características distintas, um complementa o outro, né? Então, a gente tem que entender que o uso dessa ferramenta vai ser cada vez maior, né? Com drones até um pouco maiores, capacidades maiores, mas, porém, um complementa o outro. E a tecnologia embarcada vem evoluindo muito. E a gente também vai precisar de muita gente para acompanhar, porque não é porque é um drone que você não vai ter as mesmas necessidades na sua equipe, né, na operacional. Você vai precisar de um agrônomo, você vai precisar de um técnico operador, você vai precisar de uma pessoa eficiente, habilitada para operar um drone desse. Não é um drone recreativo que, se você não precisa de uma licença da ANAC, acima de um determinado peso você precisa de uma licença específica para a operação desse drone. Enfim, então é um mercado que está crescendo muito e a atenção que vocês vêm dando a isso é muito importante, visto que nós já passamos com a aviação agrícola ao longo dos anos. Exatamente. Hoje estima-se que a gente tem entre 7 e 8 mil drones cadastrados ali na ANAC, mas a entrada, a importação, né, os dados de importação apontam 30 mil drones. Então, com certeza, tem muito drone ilegal aí para a gente poder trazer para essa operação mais correta e sustentável dentro do agronegócio. E tornar o setor mais justo também. Muito mais justo. Toda empresa que opera legal, ela tem uns custos. Eu estava conversando com o Gabriel e com o Júnior, na verdade, com o Júnior. A inflação da aviação agrícola comparada quando a gente fala inflação, diante do que é divulgado pelo governo, né, ela não bate, porque os custos da aviação agrícola são muito altos. É praticamente uma economia, uma atividade dolarizada, não tem como, né? Enfim, o drone também é por aí, porque os seus componentes, na maioria das vezes, são todos importados e a operação é de uma empresa. Mas, porém, volta àquilo que eu disse, a importância de nós termos aí esses drones operando de forma legal. E um grande esforço que eu vejo acontecendo nisso, e também as consequências de uma operação na ilegalidade, é o que acontece no Ceará, né? Depois que a aviação agrícola foi erroneamente proibida por lá, por questões que eu até me recuso a dizer aqui, tamanho ideológica, totalmente ideológica, absurdamente. Mas quando você coloca a ideologia à frente do que é certo, do que é errado da pesquisa, isso para mim é um grande retrocesso. Ou começou a aparecer apareceram os drones ilegais. E aí os problemas continuaram. Sim. Por quê? O problema não está na ferramenta, está na forma com que você utiliza. Aí eu volto lá atrás, o problema não é o produto, é a dose. Né? Então, é isso. Agora, Gabriela, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre as tecnologias dos drones, o que vem por aí, quais são as expectativas até dos operadores com relação à tecnologia que vem chegando, assim, vem atropelando a gente, na verdade, tamanha é a velocidade com que vem chegando. De fato, né? A gente teve até um associado que é da Sky Drones, né, muito conhecido, o UF, que ele participa mundialmente. Ele estava comentando ontem com a gente assim, caraca, a gente já foi atropelado, porque de fato é muita tecnologia embarcada chegando. Então a gente pode esperar aí automação, né, com certeza essa é uma tendência. Também os Estados Unidos, eles têm trabalhado bastante na questão da IA, então drones que têm inteligência coordenada aí diretamente com servidores. Eu acho que é nesse sentido. E também tem agora um drone que já está até em teste também, que tem sensores de temperatura
reais ali, né? Então Entendi. ele já vai fazer essa adequação do produto de acordo com o que está acontecendo ali no ambiente, uma leitura do ambiente para adequar melhor a pulverização. Durante a operação, em tempo real, ele vai se ajustando ali. Isso. E esses Meu já são Deus. drones que estão em testes, né? E ainda tem essa tecnologia da IA, que ainda não passou para a fase de teste, está na fase de estudo, mas com certeza é uma coisa que vem aí nos próximos anos. O que é um caminho sem volta. E Exatamente. Quem temos não que se entender adequar, que né? isso aí vai trazer mais benefícios para a gente, né? Claro. Porque se a gente sabe que a aviação agrícola e os drones usam uma quantidade ínfima de produtos comparado a às outras aplicações, essas tecnologias permitem uma aplicação ainda mais específica e ainda mais, como diz assim, o dosamento é ainda menor, né, de acordo realmente com a Sim. necessidade. Seria uma agricultura de precisão 10.0. Imagina, o sonho, né, de todo mundo que é. Eu não sou agrônoma, né? Eu fiz 9 períodos e não terminei, mas Termina, Gabriela. eu vou terminar. Termina. Mas é o sonho do agrônomo e de todo mundo que trabalha com agricultura, às vezes eles, né, um preconceito enorme quanto o produtor, como se ele bebesse o agrotóxico, né? Como se ele estivesse ali querendo fazer. Além do agrotóxico ser muito caro, ninguém quer ficar aplicando esses produtos, né? Por causa das legislações ambientais, enfim. O nosso sonho como agrônomo e como quem trabalha isso é a agricultura 10.0 que seja localizada. Imagina, Uhum. um drone, poder ir lá e aplicar justamente naquelas plantas, naquele esquadrão que está contaminado. Esse é o nosso sonho. E o detalhe, gente, é que ah, a gente, por exemplo, eu acho engraçado, né? A nanotecnologia hoje permite, por exemplo, um fertilizante que usa nanotecnologia, ele vai liberar exatamente a necessidade da planta no momento que ela precisar, de acordo com a fase de crescimento, de acordo com a umidade, de acordo com. Enfim, e assim caminha as aplicações, né? Você acabou de dar um exemplo aí que um sensor de temperatura em tempo real, ou seja, a gente está aí basicamente no século 22, 23, e à medida com que chega as novas ferramentas e tecnologias, com a automação principalmente, né, dando aí ainda mais precisão na aplicação. E, gente, e a transparência com que isso também tem, né? Porque, veja bem, depois da aplicação, Gabriela, todo mundo tem, tanto o aplicador como o cliente tem, e os órgãos fiscalizadores têm aí todo o mapeamento da área que foi feito. Enfim, é segurança para todo mundo. Sim, o Gabriel, inclusive, quando ele esteve lá na Drone Tech de Juazeiro, ele trouxe uma coisa muito legal para a gente, que foi, às vezes, uma caixinha de uva, que ela tinha um QR Code. Nesse QR Code, quando você olhava, você conseguia saber exatamente o drone que aplicou, o modelo, o que ele aplicou, você conseguia ver quando aquele aplicador fez o CAR. Então, uma rastreabilidade incrível que essas novas tecnologias podem trazer para a gente e todo mundo tem a ganhar, né? Que até quando você tiver aplicações feitas na não conformidade, você vai poder rastrear e ou punir, né, ou reformar aquele operador e quem estiver envolvido na operação. E esse tipo de rastreamento aí pelo QR Code dessa caixinha de uva, por exemplo, que você citou aí, por exemplo, do Gabriel, coloca no chinelo o rastreamento que a gente tem da carne bovina hoje, porque o sonho do consumidor era saber, por exemplo, todo o caminho do animal desde o nascimento, quais as fazendas, e isso hoje ainda é um sonho, não é uma realidade, né? Então, realmente, coloca no chinelo tudo que alguns setores queriam para que estivesse sendo utilizado, por exemplo, no consumo. Gabriela, eu fico assim muito feliz em saber o quanto a gente tem evoluído e a segurança com que isso vem nos dando a gente como consumidor, né? Sabendo que todas essas pesquisas, esse trabalho junto às universidades, esses projetos e parcerias são de fundamental importância e a gente vê, né, aquilo que a gente começou falando lá no início da nossa prosa aqui, a importância desse trabalho é exatamente isso, né? Os drones chegaram, é uma realidade e me assusta a velocidade com que as novas tecnologias chegam e espero que daqui a pouquinho a gente vai ter mais novidades ainda que nos impressionarão bastante. Você calcula qual é a próxima novidade? Você tem aí uma aposta, o que vai nos surpreender brevemente? Que tipo de tecnologia ou que tipo de equipamento vai nos surpreender
digamos, num prazo curto aí, ou médio? Eu acho que o que já está nos surpreendendo é o avião autônomo, né? A gente está doido para ver ele em operação, ver como é que vai funcionar, porque ele consegue uma faixa de largura ali bem parecida com o do avião, então maior do que o do drone. E a gente quer ver como é que isso vai funcionar no mercado. E também a gente tem uma expectativa da melhora ali nas baterias dos drones, né? Para que ele tenha uma durabilidade maior, menos manutenção, que hoje é como a gente disse antes, né, um calcanhar de Aquiles, uma fraqueza dos droneiros. É, eu acho que realmente esse é o grande gargalo, né? Uhum, A duração das baterias, né? Duração e custo, né? Porque são baterias muito sim, caras. Você acha que hoje seria, se a gente fosse elencar, seria o maior gargalo, né? com certeza. Com certeza. Hoje, para operar, você tem que levar duas baterias no campo, né? Porque não são áreas pequenas. É raro um drone operar em talhões pequenos, então tem que levar 2 a 3 baterias. Então, o investimento aumenta também, né? Porque você não pode comprar só um drone e ir para o campo, tem que comprar as baterias, tem que comprar o carregador. Tem também a questão de ter ali a tecnologia. Imagina, né? No meio, onde é que você vai ter uma tomada? Às vezes não tem conectividade, isso também é um gargalo, que tenha mais conectividade nas áreas rurais. Mas eu acho que está melhorando, né? Tem também, assim, a gente não pode querer o perfeito de uma vez, né? A gente vai para o É, campo, vê o que funciona, o que não funciona, e as tecnologias vão avançando conforme a operação. legal. Olha, Gabriela, muito legal essa prosa nossa aqui. E eu queria convidar você que está nos acompanhando aí, olha, quer informação sobre isso, de tudo que está acontecendo, sobre o que nós falamos aqui? Vou deixar o contato da Gabriela, vou deixar aqui o site do SINDAG, enfim. E você que está operando aí nesse mercado e ainda não é um afiliado do SINDAG, você não está devidamente licenciado, se informe, não é tão difícil assim. E assim, se você sair procurando sozinho, você realmente vai encontrar dificuldade. Mas entre em contato com o SINDAG, você vai encontrar aí o caminho das pedras, você vai encontrar pessoas para te auxiliar nesse processo, e assim você vai poder agregar o que? Valor, e não vai trabalhar apenas com preço. Valor para quem recebe o seu trabalho, né, para quem você vai trabalhar, e principalmente para você vai agregar valor na sua qualidade de vida, operando de forma legal e tranquila. Isso é muito bom. Não é só para você não, mas para todos nós como sociedade. Não é isso, Gabriela? É isso aí. Eu gostaria de convidar todo mundo que tem interesse em drones a conhecer um pouco mais do SINDAG. Ainda que não se torne associado, eu tenho certeza que o SINDAG vai poder te ajudar em alguma coisa, né? A gente tem uma forte atuação aí política, social, com os órgãos de regulamentação. Então, traga suas dúvidas, suas dores em relação aos drones e aviação agrícola em geral, que a gente vai poder ajudar. A gente sempre atende todo mundo. E é isso aí. Tá bom. Bom, se você chegou até aqui nesse vídeo, é importante que você aí faça aquelas coisinhas mágicas pra gente, que é justamente se inscrever no canal, você curtir, comentar, compartilhar, porque se você faz assim, a plataforma vai entender que nós temos relevância e isso vai fazer com que o nosso trabalho chegue a mais pessoas, né? Que o algoritmo da plataforma vai entregue a mais pessoas esse trabalho. Então, olha, se inscrever, curtir, comentar, compartilhar é muito importante. Todas as plataformas, vou deixar aqui também as plataformas do SINDAG para vocês. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Gabriela, muito obrigado e nos veremos em breve, porque está chegando aí o Congresso AVAG 2025 em Cuiabá. É isso Estaremos aí. lá. Nos vemos lá, Cláudio. Até mais. Até mais, gente. Até o próximo Hora da Prosa. Hora da Prosa.